Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. E a nossa pastoral de hoje é teologia, continua sendo teologia para a alma. Teologia para a alma. Isso é muito importante. E hoje o subtema é: conheça os atributos de Deus, conheça Deus. Quer conhecer Deus? Conheça os seus atributos. Quer conhecer Deus? Conheça os seus atributos. João capítulo 4, versículo 24, o que é que diz? João capítulo 4, versículo 24, o que é que diz? O Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, capítulo 4, versículo 24, diz o quê? Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Todos nós presumimos que já sabemos o que significa Deus é Espírito. E se perguntássemos, a presunção ficaria ainda mais colorida. Eu já sei. Então o que é isso? Aí nós temos um atributo incomunicável de Deus. Um atributo que aponta para a sua singularidade. Um atributo que mostra que de fato ele é ímpar. Apesar de alguns autores colocarem como um atributo comunicável, mas eu prefiro a tradição reformada de Bavinck, que aponta para um atributo incomunicável. Por quê? Onde é que temos base para isso? Além desse texto maravilhoso, de uma boa exegese, uma boa hermenêutica, a nossa confissão de fé, mais de 160 teólogos estudaram um texto como esse aí. E lá no capítulo sobre Deus afirmam, dentre outras verdades, Deus é um Espírito puríssimo. Deus é o Espírito puríssimo. Invisível, sem corpo e paixões. E usaram como texto também isso aí. Vejam a palavra puríssimo. Ela não está aí aleatoriamente. Deus é um Espírito puríssimo. Está lá na Confissão de Fé de Westminster. Porque a ideia no original aí, Deus é Espírito, se encontra incluso aí puríssimo. Em que sentido? Não é no sentido ético, moral apenas. Para além disso, não se resume ao fato dele ser invisível, pois também ao criar o ser humano, tem uma parte do ser humano que é invisível, o espírito dele. Não é simplesmente pelo fato dele não ter corpo. Não é pelo fato dele não ter membros. Os anjos também são espíritos invisíveis. Então por que ele é o Espírito puríssimo? Porque o espírito dele é distinto do espírito alma do homem. Porque o espírito dele é distinto e totalmente incomparável ao espírito dos anjos, porque ele é o espírito absoluto que não teve começo e não terá fim. Ele não é composto por nada. Vai para além do dizer que é porque ele é invisível, vai para além disso. Os anjos também aos nossos olhos são invisíveis. Vai para além de dizer que ele não tem membros. Os anjos também não têm membros e corpos como nós temos. Mas significa que ele é de fato o arquétipo, ele é o paradigma eterno, absoluto. Dele todas as coisas emanaram, porque ele assim quis. Daí, se ele não fosse espírito, ele não poderia ter dito: haja luz, e houve luz. Ele só pode dizer haja luz e houve luz porque ele é o Espírito puríssimo. Deus é Espírito. No princípio criou Deus os céus e a terra. Porque ele é o Espírito puríssimo, ele é onipresente também. É por isso que o Salmo 139 diz: se eu subo aos céus, lá ele está. Se eu deixo as profundezas da terra, lá ele está também. Vejam que esse atributo da espiritualidade de Deus, ele está totalmente conectado com
o seu poder criacional, como também a sua capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, com todo o seu ser. Ele é onipresente, Salmo 139. Porque Ele é o Espírito puríssimo. Ele é onisciente, Ele conhece tudo, Ele conhece todos. Os anjos não têm a capacidade de onisciência. Seja os anjos de mais alta hierarquia angelical, somente Ele tem. O diabo não tem, Satanás não tem. Porque Ele é o Espírito puríssimo. Ele exige como quer e deve ser adorado. Por isso que logo após aquele prefácio dos 10 mandamentos, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ele logo afirma, não terás outros deuses diante de mim. Porque é impossível, Ele não aceita, Ele é absoluto. Ele não é o absoluto da filosofia, Ele é o absoluto quanto ao ser de eternidade a eternidade. É o absoluto segundo as Escrituras. É por isso que no próprio mandamento vamos encontrá-lo Ele dizendo, não farás para ti imagem de escultura, porque o homem não consegue, jamais conseguirá fazer uma imagem que corresponda ao ser de Deus. Deus é Espírito. É por isso que Ele diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aliás, esse atributo, ele na verdade se encontra em todos os outros atributos. E o que é um atributo? Trazendo aqui mais sinônimos, verbetes, qualidades inerentes ao ser de Deus. Propriedades inerentes ao ser de Deus. Virtudes inerentes ao ser de Deus. Ah, Deus é Espírito. Não. Isso traz implicações na hora de cultuá-lo. Isso traz implicações para a ética cristã, o coram Deo. Tudo que fazemos, você querendo ou não, fazemos na presença dEle. Tudo que falamos na presença dEle. Tudo que deixamos de fazer na presença dEle. Então conheça os atributos de Deus, assim você conhece Deus. Deus é Espírito. Se aprofunde nisso. A nossa UPH hoje, a semelhança da nossa SAF, livros parecidos, da SAF é mulheres mais parecidas com Cristo, da UPH, homens mais parecidos com Cristo. Mas futuramente, desejo como docente indicar tanto para a SAF como para as mulheres, se bem que as mulheres recentemente estudaram atributos de Deus, não é? Mas que a UPH também adentre numa temática dessa, usando aí livros como o de A.W. Tozer, que são mais práticos, A.W. Pink, próprio Paul Walsh e os clássicos do passado. Conheça os atributos de Deus, conheça Deus. Agora, não conheça os atributos, conheça Deus apenas para você arrotar informação para o outro, mas para que você seja transformado, para que você aprenda a viver na presença dEle, de acordo com a vontade dEle e para a glória dEle. Conheça Deus. Eu encerro aqui dizendo, porque Ele é Espírito, Ele é independente. Vocês já viram lá em Atos 17? Atos 17, Paulo chega e diz, Ele não precisa de nada e de ninguém. Está lá em Atos 17. Salmo 50, o salmista diz, todo gado, todo animal é meu. Ele é independente porque Ele é o Espírito puríssimo. Porque Ele é um Espírito puríssimo, Ele não depende de nada, Ele não depende de ninguém. Ele não depende de você, Ele não depende de mim. Ele não depende de voto de ninguém, não depende de avaliação de ninguém. Ele é autossuficiente em seu ser, Ele se basta a si mesmo. Agora aprove a Ele nos usar. Aprove a Ele usar este homem externamente bonitinho, mas que os pés são de barro. E aqui e acolá, quando o Cristo diz em Mateus 23, sepulcro caiado, eu me encontro como objeto dessa fala dele. Aqui e acolá você já se encontrou como objeto dessa fala de Cristo? E você disse, é assim que eu estou hoje. Seja sincero. Aqui e acolá eu me encontro assim.
Aqui acolá eu faço questão de fechar os olhos e ouvir Cristo ecoar Mateus 23 para mim e dizer: sepulcro caiado, tu estás bonito por fora, mas por dentro tu está feio. E eu digo: sou eu mesmo, Senhor. Mas ao mesmo tempo eu escuto Ele dizer para mim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ao mesmo tempo eu ouço dizer: e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Por isso somente Ele, para sempre Ele, e para não roubar o tempo dos nossos preciosos professores que estudaram, se prepararam, e eles querem a vossa atenção, que é de suma importância, fiquemos de pé e vamos orar. Nosso Pai Celestial, muito obrigado por esta amada igreja. E ela existe porque Tu és o Espírito puríssimo, invisível, sem membros, corpos ou paixões. Tu és o Espírito puríssimo para além do ser invisível, para além do ter membros, do não ter membros, para além do não ter corpo. Tu és invisível porque Tu és o arquétipo absoluto. Tu és o princípio pessoal de tudo e de todos. O Senhor não depende do tempo, do espaço. O Senhor não depende se os homens te aceitam ou não, se os homens te querem ou não. O Senhor não depende de nada de si mesmo, apenas de si mesmo. Louvado seja o Teu nome. Tu és o nosso Deus. É a falta dessa consciência que tem nos levado a mercadejar a Tua palavra. É a falta dessa consciência que tem nos levado a uma covardia. É a falta dessa consciência de conhecer os Teus atributos, conhecer o Senhor, que tem nos levado, Senhor, à banalização da Tua presença, à banalização do culto. E ainda bem que pela Tua bondade o Senhor tem protegido esta igreja. Então, continua a bênção desta igreja, a nossa superintendência que tem feito um trabalho lindo, os nossos presbíteros têm feito um trabalho lindo, os nossos diáconos têm feito um trabalho lindo, as nossas sociedades têm feito um trabalho lindo. Louvado seja o Teu nome. O nosso ministério de canto, até na hora de cantar, tem procurado boas letras, boas canções que passem pelo crivo da Tua palavra. E louvado seja o Teu nome pelo relacionamento desta igreja. Como é bom visitarmos as Tuas ovelhas como no dia de ontem. O pastor em minha casa e ouvirmos as ovelhas, sejam as antigas e as recém-chegadas, dizendo o que nos tem fascinado na primeira igreja é o calor humano, a recepção, o amor. De fato, pastor, temos sido uma família para pertencer. Hoje nos sentimos pertencer a uma família. Isso como fruto de que o Senhor é Espírito. Então nos dê mais conhecimento dos Teus atributos para conhecermos o Senhor e colocarmos em prática o que o Senhor quer. Abençoa a nossa EBD. É no nome de Jesus Cristo que oramos.